Eu sou o Dr. Marcelo Oliveira e já vi em muitos dos meus pacientes o medo que esse tipo de mensagem provoca. Eles veem a creatinina subir e imediatamente entram em modo pânico, convencidos de que a única saída é uma dieta super restritiva que os deixa fracos, desnutridos e sem esperança. Hoje, nós vamos desmontar esse mito passo a passo. Vou apresentar para você 10 fontes de proteína que não só são seguras para os seus rins, como, se forem bem escolhidas e preparadas do jeito certo, podem ajudar a preservar sua massa muscular, recuperar sua energia e controlar melhor a creatinina no dia a dia. Fique comigo até o fim, porque você não vai sair apenas com uma lista de alimentos. Você vai sair com um plano claro para retomar o controle da sua saúde renal e sair da lógica do medo. Vamos começar com uma explicação simples: o verdadeiro papel da proteína. Antes de falar da lista, é essencial entender por que nem toda proteína é igual e por que o conselho zero proteína pode ser francamente perigoso. Imagine que seus rins sejam uma estação de tratamento de água altamente sofisticada, que filtra os lixos do seu sangue. Um desses lixos é a creatinina, produzida naturalmente pelos seus músculos. Quando os rins funcionam bem, eles eliminam essa creatinina sem dificuldade. Mas quando a função renal diminui, como na doença renal crônica, a creatinina começa a se acumular no sangue. É aí que entra a proteína. Quando você come proteína, seu corpo usa esse nutriente para construir músculo, produzir hormônios, reparar tecidos. Mas esse processo também gera resíduos, como a ureia, que os rins precisam filtrar. Algumas proteínas, principalmente carnes vermelhas e embutidos, são mais sujas. Produzem mais resíduos nitrogenados e uma carga ácida maior, como se você fizesse sua estação de tratamento trabalhar em hora extra com a água mais poluída possível. Com o tempo, isso contribui para o estado de hiperfiltração. Os rins forçam tanto que acabam se machucando, o que acelera a evolução da doença. Mas a solução não é tirar o combustível, a proteína. É escolher um combustível mais limpo e eficiente. Cortar proteína completamente é contraproducente. Você perde massa muscular, o que chamamos de sarcopenia, o que pode distorcer a avaliação da sua função renal e ainda deixar você exausto, frágil, sem defesas. A estratégia inteligente é trocar as proteínas sujas por proteínas de alta qualidade, com menos fósforo e com carga ácida mais baixa. Essas proteínas mais limpas entregam ao corpo o que ele precisa para se manter forte, ao mesmo tempo em que reduzem o estresse imposto aos rins. Com essa ideia em mente, você está pronto para entender o porquê de cada proteína da nossa lista. Não é mágica, é ciência da nutrição a serviço dos seus rins e da sua qualidade de vida. Vamos começar. A primeira proteína são as claras de ovo. É a proteína que eu recomendo sem hesitar e que muitas vezes é a estrela de um plano alimentar bem elaborado para quem tem problema renal. Se existe um alimento quase perfeito para a saúde dos rins, é este. Por quê? Por causa de uma combinação de fatores que o tornam, ao mesmo tempo, seguro e muito benéfico. A clara de ovo contém uma proteína de altíssimo valor biológico. O perfil de aminoácidos é muito próximo do que o nosso corpo precisa, o que permite um aproveitamento extremamente eficiente e deixa poucos resíduos para trás. É como usar uma chave que encaixa perfeitamente na fechadura. Ela gira na primeira tentativa, sem forçar, e isso se traduz em menos resíduos, como ureia, para os rins filtrarem. Outro ponto essencial, principalmente nos estágios mais avançados da doença renal, é o teor muito baixo de fósforo da clara de ovo. Rins comprometidos têm dificuldade para eliminar esse mineral. Quando o fósforo se acumula, ele enfraquece os ossos e pode se depositar nas artérias
e no coração. A gema, embora seja muito nutritiva, é rica em fósforo. Ao consumir apenas a clara, você elimina grande parte do problema. Uma clara grande fornece em torno de 5 a 6 gramas de proteína com apenas 5 a 10 miligramas de fósforo. Uma relação simplesmente excepcional. Na prática, a versatilidade das claras é fantástica. Você pode preparar omelete ou ovos mexidos com 3 ou 4 claras e apenas uma gema, para aproveitar parte dos nutrientes da gema sem exagerar no fósforo. Acrescente legumes com pouco potássio, como pimentão, cebola ou cogumelo. Outra opção é cozinhar ovos inteiros, retirar a maior parte das gemas e usar só as claras picadas em saladas. Também dá para comprar claras de ovo pasteurizadas em embalagem líquida, que são muito práticas. Só lembre de escolher versões sem sal adicionado e sem aditivos desnecessários. O erro mais comum é estragar as claras no modo de preparo. Fritura em bastante manteiga, queijo ultraprocessado cheio de sal e fosfatos, bacon como acompanhamento. O segredo é uma preparação limpa, cozidas no vapor, em frigideira antiaderente com um fio de azeite de oliva, ou pochê. Ao fazer das claras de ovo sua principal fonte de proteína animal no dia a dia, você toma uma das melhores decisões possíveis para nutrir o corpo e proteger ativamente seus rins. A segunda proteína é o peito de frango sem pele, um clássico da alimentação saudável e especialmente valioso para proteger os rins. Eu sempre repito isso para pacientes que têm medo de precisar abandonar a carne de uma vez. O frango é uma excelente transição. Ele permite que você continue consumindo uma proteína animal que sacia, mas com uma carga menor para os rins. A grande vantagem do peito de frango magro, se comparado à carne vermelha ou até mesmo à coxa, que é mais escura, é o perfil muito mais limpo. Primeiro, ele contém muito menos gordura saturada, que alimenta a inflamação e o estresse oxidativo, dois inimigos declarados da saúde dos rins. Ao tirar a pele, onde fica concentrada a maior parte da gordura, o que sobra é uma proteína bem magra. Além disso, o peito de frango gera uma carga ácida mais baixa e contém menos purinas do que a carne vermelha. As purinas se transformam em ácido úrico, outra substância que os rins precisam eliminar, capaz de causar gota e contribuir para lesões renais. O peito de frango está em uma faixa bem mais segura. Como sempre, tudo se decide na quantidade e no preparo. Para quem tem doença renal, uma porção não é aquele filé enorme. Estamos falando de algo entre 90 e 120 gramas, mais ou menos do tamanho e espessura da palma da sua mão. Em geral, essa quantidade é suficiente para evitar a perda de músculo sem afogar a capacidade de filtração dos rins, embora o valor exato precise ser ajustado com seu médico ou nutricionista. Na cozinha, o grande problema são os produtos prontos: frango assado de rotisseria, filés marinados industrializados, que muitas vezes são verdadeiras bombas de sódio. E o sal faz subir a pressão arterial, uma das principais causas e agravantes da doença renal. O melhor é comprar o peito de frango fresco ou preparar em casa, assado no forno, cozido no vapor, na panela com um pouco de água, em papilhote ou ensopado. Todos esses métodos são excelentes. Troque o sal por um arsenal de ervas e temperos: alho e cebola em pó, páprica, orégano, tomilho, pimenta, mais um toque de limão ou vinagre no final. Você pode cortar o frango já cozido em tiras para saladas, desfiar para sopas ou servir como prato principal ao lado de legumes permitidos e um carboidrato complexo. Preparado assim, o frango vira uma proteína de alta qualidade que sacia, nutre e realmente trabalha a favor dos seus rins. A terceira proteína vem do mar,
peixes brancos magros, como merluza, bacalhau fresco, pescada, linguado ou polaca. Se o frango é o pilar terrestre, o peixe branco é a versão aquática, com benefícios próprios. O grande superpoder são os ácidos graxos ômega 3. É verdade que peixes mais gordos, como o salmão, têm quantidades maiores, mas os peixes brancos também oferecem um pouco. Os ômega 3 são anti-inflamatórios naturais potentes, muito valiosos na doença renal crônica. Do ponto de vista da carga imposta aos rins, os peixes brancos são exemplares. Proteínas magras, fáceis de digerir, que geram poucos resíduos e costumam ter menos fósforo do que as carnes vermelhas, desde que a porção seja razoável. A regra de ouro no preparo é evitar ao máximo a fritura. Empanar e fritar o peixe não só adiciona gorduras ruins, como também forma compostos pró-inflamatórios chamados produtos de glicação avançada, ou AGES, que são particularmente nocivos para os rins. Em vez disso, dê preferência a métodos de cozimento delicados e com umidade. A técnica de cozimento em papilote é excelente. Coloque o filé sob uma folha de papel manteiga ou papel alumínio. Acrescente ervas, rodelas de limão, um fio de azeite, alguns legumes com pouco potássio, feche bem e leve ao forno. Cozinhar no vapor ou assar em forno a temperatura moderada também são ótimas opções. Uma porção adequada, como no caso do frango, fica entre 90 e 120 gramas. Um filé desse tamanho, servido com um purê de couve-flor e aspargos no vapor, rende uma refeição elegante, saborosa e totalmente alinhada com a proteção dos seus rins. A quarta proteína nos leva ao mundo vegetal, com uma verdadeira estrela, a lentilha. Talvez você pense imediatamente em potássio e fósforo, e está certo em se preocupar. Mas cortar as lentilhas automaticamente seria um erro, porque quando bem preparadas, elas trazem benefícios enormes. O principal argumento a favor das proteínas vegetais, como as lentilhas, é o efeito sobre a carga ácida do organismo. Proteínas animais tendem a acidificar, obrigando os rins a trabalhar mais, enquanto proteínas vegetais são neutras ou levemente alcalinizantes. Substituir apenas 2 refeições na semana por uma fonte vegetal de proteína já pode fazer diferença. As lentilhas também são uma fonte excepcional de fibras, verdadeiras heroínas silenciosas da saúde renal. As fibras alimentam as boas bactérias do seu intestino, que ajudam a eliminar certas toxinas urêmicas antes mesmo que elas cheguem à corrente sanguínea. Com isso, os rins têm menos trabalho. Quanto ao potássio e ao fósforo, tudo depende da forma de preparo. É aí que entram o molho e o cozimento em 2 etapas. Deixe as lentilhas de molho por algumas horas ou de um dia para o outro. Descarte a água do molho, depois cozinhe em água limpa. No meio do cozimento, você pode trocar a água novamente, o que ajuda a diminuir de forma importante a quantidade de minerais e torna o alimento bem mais seguro. Se forem enlatadas, escolha versões sem sal e enxague bem em água corrente. Depois de preparadas, as lentilhas são super versáteis. Sopa, dal com temperos suaves como cúrcuma e comínio, salada morna ou hambúrgueres vegetais caseiras. Uma porção entre meia xícara e 1 xícara de lentilhas cozidas é um bom ponto de partida. A quinta proteína é outra opção vegetal, muitas vezes mal compreendida, mas que pode se tornar uma grande aliada: o tofu firme. A literatura científica mais recente confirma que a proteína da soja pode ser especialmente interessante para quem tem doença renal. Estudos indicam que substituir parte da proteína animal pela proteína da soja pode reduzir a hiperfiltração e a perda de proteína na urina, 2 mecanismos centrais na evolução da doença renal. É como se a proteína de soja pedisse aos rins para filtrar de um jeito mais suave. O tofu firme
é uma proteína completa. Contém os 9 aminoácidos essenciais, tem pouca gordura saturada e não contém colesterol, o que é um ponto muito positivo para a saúde cardiovascular, diretamente ligada à saúde dos rins. No caso da soja, uma parte do fósforo está na forma de fitatos, que o organismo absorve mal. Assim, a quantidade de fósforo realmente absorvida é menor do que o rótulo faz parecer. Para deixar o tofu realmente saboroso, vale a pena prensar o bloco antes de usar, para tirar o excesso de água e melhorar a textura. Depois disso, as possibilidades são quase infinitas. Em cubos marinados em shoyu, com pouco sódio, gengibre e alho, dourados no forno ou na frigideira junto com legumes. Esfarelado, lembrando ovos mexidos, ou em fatias grelhadas em fogo brando. Uma porção adequada, em geral, fica entre 100 e 150 gramas. O tofu não é só uma proteína que protege os rins. Ele também é uma base neutra que absorve muito bem o sabor dos temperos que você escolher. Chegamos à metade da nossa lista e espero que você já esteja enxergando tudo com mais clareza e se sentindo mais no controle. Se essas informações estão sendo úteis, se estão ajudando você a perceber que não está condenado a viver com medo da comida, eu peço um pequeno favor. Clique no botão de gostei. Esse gesto simples mostra ao YouTube que esse conteúdo é útil e faz com que o vídeo seja oferecido a outras pessoas que, como você, estão em busca de orientações claras para cuidar da saúde dos rins. Obrigado por ajudar a espalhar essa mensagem. E agora, vamos seguir com as 5 proteínas restantes. A 6ª proteína nos leva aos laticínios, mas com cautela. O iogurte grego natural sem açúcar. Os derivados do leite podem ser um verdadeiro campo minado por causa do potássio e do fósforo. Mas, quando consumido com moderação, o iogurte grego pode ter seu espaço. O processo de fabricação é diferente. O produto é coado para retirar parte do soro, o que concentra a proteína e remove uma parcela do potássio e do fósforo. Ainda sobra uma quantidade relevante, claro, mas o perfil costuma ser mais favorável do que o de um copo grande de leite comum. O iogurte grego também é uma excelente fonte de probióticos, as bactérias boas, essenciais para a saúde intestinal e, por tabela, para a saúde renal. A regra de ouro é controlar a porção e escolher bem o produto, natural, sem açúcar adicionado e em quantidade adequada. Uma porção não é uma tigela gigante, e sim cerca de meia xícara, algo por volta de 100 a 120 gramas, que fornecem de 10 a 12 gramas de proteína sem passar do limite que costuma ser seguro para a maioria dos pacientes. No dia a dia, ele é um substituto fantástico para creme de leite ou maionese em molhos e temperos. Misture meia xícara de iogurte grego com ervas frescas, um pouco de suco de limão e alho em pó, para ter um molho ou patê muito saboroso para palitos de pepino ou salsão. Como sobremesa, combine com uma pequena porção de frutas, como alguns mirtilos ou framboesas, evitando exagerar em granolas industrializadas ou em banana, que é rica em potássio. Usado com inteligência e moderação, o iogurte grego enriquece as refeições, traz probióticos e fornece uma boa proteína com segurança. A 7ª proteína nos leva de volta ao mar, agora com um peixe gordo, o salmão. Pode surpreender ver um peixe gordo numa lista de alimentos limpos, mas é justamente a gordura dele que o transforma em uma superestrela para a saúde renal. A enorme quantidade de ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa faz do salmão uma espécie de tropa de elite anti-inflamatória. Em um cenário de inflamação crônica, como na doença renal, esses ômega 3 ajudam a proteger os filtros dos rins contra danos progressivos. Além dessas gorduras protetoras, o salmão oferece uma proteína de excelente qualidade, mas essa densidade nutricional
vem acompanhada de um teor de fósforo um pouco mais alto do que o dos peixes brancos. Isso não significa que ele seja proibido, e sim que a porção precisa ser mais controlada. Em geral, falamos de algo entre 60 e 90 gramas, mais ou menos do tamanho de um maço de cartas. Essa quantidade já entrega uma dose terapêutica de ômega 3 sem encharcar o organismo de fósforo. E a ideia é incluir uma porção de salmão 1 ou 2 vezes por semana, no lugar de uma porção de carne vermelha ou até de frango. A maneira de cozinhar deve respeitar essas gorduras delicadas. Forno em temperatura moderada, vapor ou pochê. Um modo simples é colocar o filé em uma assadeira, regar com um fio de azeite, suco de limão, um pouco de endro, dill e levar ao forno até ficar cozido, mas ainda suculento. Evite o salmão defumado muito salgado, que costuma ser rico em sódio. Servido na porção certa e preparado com cuidado, o salmão se torna literalmente um alimento-medicamento. A 8ª proteína é o grão de bico, um alimento humilde, mas extremamente versátil. Assim como as lentilhas, o grão de bico é concentrado em proteína vegetal e fibras, e quando preparado do jeito certo, pode virar um pilar da sua alimentação protetora para os rins. Ele ajuda a manter o meio interno mais alcalino, o que reduz a sobrecarga de trabalho dos rins. E sua alta concentração de fibras contribui para estabilizar a glicemia e aumentar a eliminação de toxinas pela via intestinal. Quanto ao potássio e ao fósforo, a lógica é a mesma das lentilhas. Se for grão de bico seco, deixe de molho por várias horas. Descarte a água e cozinhe em água limpa. No caso do enlatado, escolha versões sem sal adicionado e enxague sob água corrente por pelo menos 1 minuto para remover boa parte do sódio. Depois de preparado, é só usar a criatividade. Hummus caseiro com pouco sal, grão de bico assado com um pouco de azeite e tempero sem sódio, ou acrescentado em saladas e sopas. Uma porção de cerca de meia xícara de grão de bico cozido é um ótimo começo. A 9ª proteína nos leva às pseudo-cereais ancestrais, a quinoa. Embora a gente cozinhe como se fosse um carboidrato, tecnicamente ela é uma semente, e o que a torna tão especial é o fato de fornecer uma proteína completa, como os 9 aminoácidos essenciais. Muitas fontes de proteína vegetal são incompletas e precisam ser combinadas, mas a quinoa, nesse ponto, se resolve sozinha. A quinoa também leva vantagem sobre carboidratos tradicionais, como o arroz branco. Libera energia mais devagar, ajudando a estabilizar a glicemia, e é muito mais rica em fibras. Em relação a potássio e fósforo, fica em uma faixa moderada, mas um passo é fundamental antes do cozimento. Enxaguar muito bem em água corrente para retirar as saponinas, que dão sabor amargo e removem alguns compostos da superfície. O preparo é simples. Uma medida de quinoa para 2 de água ou caldo com pouco sódio, cozinhando por cerca de 15 minutos em fogo baixo, com a panela tampada. A quinoa cozida fica leve, levemente crocante e extremamente versátil. Base para bowls completos com uma proteína da sua escolha e legumes com pouco potássio, salada fria com ervas frescas ou até uma versão salgada no café da manhã. Uma porção entre meia xícara e 1 xícara de quinoa cozida é uma excelente adição ao prato. A 10ª proteína nos traz de volta as aves, com uma opção muito parecida com o frango, mas que ajuda a variar o cardápio. O peito de peru. A carne magra de peru é uma ótima proteína para o dia a dia e se encaixa muito bem em uma alimentação voltada à proteção dos rins. Assim como o peito de frango, o peito de peru sem pele é extremamente magro e pobre em gorduras saturadas. A boa oferta de aminoácidos de alta qualidade
limita a produção de resíduos e reduz a carga sobre os rins. É também uma boa fonte de triptofano, precursor da serotonina, neurotransmissor que influencia o humor e o sono. Aqui, o ponto crucial é diferenciar carne fresca de carne processada. O peito de peru que você compra cru e prepara em casa é uma excelente opção. Enquanto as fatias prontas, tipo peito de peru de sanduíche, os assados, reconstituídos e perus muito salgados costumam ser cheios de sódio e aditivos à base de fosfatos, que são facilmente absorvidos e particularmente tóxicos para quem tem doença renal. A regra é simples. Compre peito de peru cru, não injetado, e prepare em casa, no forno, no vapor, cozido lentamente ou poché. Você pode assar um pedaço grande no fim de semana para usar em várias refeições, ou escolher peru moído magro para fazer almôndegas, hambúrgueres ou um molho tipo bolonhesa com tomate sem sal. De novo, uma porção entre 90 e 120 gramas costuma ser um bom parâmetro. Agora, quero trazer um princípio que costura todos esses conselhos. O maior perigo nem sempre está no alimento em si, mas no modo de preparo. Você pode começar com o melhor peito de frango do mundo e, se preparar do jeito errado, produzir compostos que prejudicam os rins. Os produtos de glicação avançada, ou AGS, são substâncias tóxicas que se formam quando proteínas e gorduras são expostas a temperaturas muito altas em cozimentos secos. Aquela crosta tostada do churrasco, as partes queimadas de alimentos fritos, as bordas muito douradas e crocantes. Em um organismo saudável, os rins ainda dão conta de eliminar esses compostos. Mas quando a função renal está diminuída, eles se acumulam, alimentam a inflamação e aceleram as lesões. Para reduzir esse problema, privilegie métodos de cocção em temperatura moderada e com presença de água. Cozinhar poché, no vapor, ensopado ou em água, são as técnicas que menos produzem AGS. Assar em forno mais brando é melhor do que grelhar em chapa ou churrasqueira muito quente. E marinar carnes e peixes em líquidos ácidos, como suco de limão ou vinagre, reduz ainda mais a formação desses compostos. Guarde esta frase: fogo brando e úmido, tempo lento e moderado. Como você pode ver, a resposta ao medo em torno da proteína não é cortar tudo, é aprender. Não se trata de viver em um regime de privação permanente, e sim de montar uma estratégia inteligente de substituição. Falamos da eficiência das claras de ovo, do papel central do frango e do peru, do poder anti-inflamatório do salmão e do aporte de fibras e efeito alcalinizante das lentilhas, do grão de bico, do tofu e da quinoa. Você não precisa virar vegetariano para proteger seus rins, mas pode tirar um enorme benefício ao aumentar um pouco a participação das proteínas vegetais bem escolhidas e dar prioridade às opções mais limpas, reduzindo carnes vermelhas e produtos cárbeos processados. Minha recomendação é direta. Converse sobre essas opções com seu nefrologista ou nutricionista. Ajuste as porções à sua realidade e avance passo a passo. Mude uma refeição, depois duas. Teste receitas. Observe como você se sente. Você vai perceber que é possível proteger os rins, estabilizar ou até melhorar a creatinina e, ao mesmo tempo, continuar comendo com prazer, sem viver com medo de cada garfada.